Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, 20 e 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Querido Jesus, que o teu santo nome seja glorificado através dessa palavra. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre ressurreição. É um assunto que causa dúvida em algumas pessoas, mas que é bem fácil de entender, porque a palavra do Senhor nos esclarece. E ela é muito objetiva, muito clara, quando se trata desse assunto. Então vamos entender o que nós lemos aqui. Veja só, aqui quando esses 3 versículos que nós lemos, eles fazem parte do capítulo 26 do livro de Isaías, que era uma profecia, Deus usando Isaías em uma profecia a respeito das coisas que ainda viriam, né? Que ainda vão vir, tem coisas que ainda não se cumpriram, e que Deus então dá proteção. Então essa profecia aqui que Isaías fez, nos fala a respeito que Deus protege cada um de nós e promete que aqueles que já morreram vão reviver, vão ressuscitar. Amém? Então veja só, quando nós lemos aqui, os vossos mortos e também o meu cadáver. Que meu cadáver aqui? Isaías falando, ele estava falando, né, para as pessoas, fazendo a profecia para a nação de Israel. Se você depois ler todo o capítulo 26, você vai ver que tem promessa de bênção, promessa de proteção divina. Mas nós vamos nos ater somente a esses 3 versículos para nós falarmos hoje sobre ressurreição. Então veja só, os vossos mortos e também o meu cadáver viverá e ressuscitarão. Então Isaías estava falando para as pessoas daquela época e dizendo, vocês que já têm mortos, ou seja, pessoas, né, que já morreram na família, amigos, conhecidos. Então, os vossos mortos e eu também, ele estava dizendo, ou seja, ele estava dizendo o dia que eu morrer, né? Então, ele estava dizendo, um dia nós vamos voltar à vida. Olha só, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. O que ele estava dizendo aqui? Que aqueles que já tinham morrido, né, que já tinham sido transformados novamente em pó, porque nós viemos do pó e a palavra de Deus diz que para o pó nós vamos voltar, né? Então, ele estava falando aqui agora para aqueles que já morreram. É claro que numa forma de fazer os vivos entenderem. E os mortos não estavam ouvindo Isaías falar.
Mas os vivos, então, estavam entendendo o que ele estava falando e dizendo: aqueles que morreram, que já estão no pó, devem se alegrar, exultar, né? Por quê? Porque um dia vão ressuscitar. Então, quando ele estava dizendo aqui, os que habitais no pó, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. O que ele estava falando aqui? Ele estava dizendo o seguinte, que aqueles que já tinham morrido, e aqueles que ainda iriam morrer, como ele mesmo, né? Ele já estava falando da sua própria morte também, que aconteceria em algum dia. E para quem não sabe como o profeta Isaías morreu, ele foi cerrado ao meio. Ele foi cerrado ao meio, porque ele não negou a palavra, ele continuou pregando a palavra do Senhor, e ele foi cerrado ao meio. Um serrote cerrou Isaías ao meio. Então veja só, aquele que realmente serve a Jesus, aconteça o que acontecer, não pode negá-lo. Isaías podia muito bem ter dito: eu vou deixar de ser profeta, eu vou parar de falar então para vocês que Deus vai mandar castigo para os que desobedecem, de pregar para vocês não me matarem. Mas ele não fez isso. Ele aceitou a morte como uma forma de glorificar o nome de Deus. Então ele foi cerrado no meio. Imagine, cerrado no meio. E alguns estudiosos da palavra, isso eu não posso afirmar para você. Eu afirmo para você que ele morreu cerrado no meio. Mas alguns estudiosos dizem que foi assim, né? Cerrado aqui. Mas provavelmente tenha sido cerrado assim. Então, de uma forma ou de outra foi terrível, né? Então, de uma forma ou de outra ele sentiu dor. Mas a dor que ele sentiu, ele usou para glorificar a Deus. Então, Isaías foi cerrado ao meio, porque preferiu obedecer a Deus do que deixar de obedecer ao Senhor, né? Então, ele estava dizendo aqui para aqueles então, né? Ele estava falando aos que já morreram, vão ressuscitar. E quando ele diz aqui, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. O que é isso? Então, todos os que tinham morrido já naquela época, e todos os que já morreram hoje também no nosso tempo, que já se tornaram novamente pó, né? Já voltaram para o pó da terra, morreram fisicamente. Então, esses aqui, quando acontecer o momento da ressurreição dos mortos, como que vai acontecer isso? Isaías nos falou aqui, que Deus será como orvalho de vida sobre a terra, e a terra dará luz aos seus mortos. Então, se você já pensou, mas como? Tem pessoa que já morreu há muito tempo. Há quantos mil anos já morreu? Não tem como, né, o corpo se formar de novo. Tem sim. Por quê? Porque Isaías profetizou aqui e nos fez entender que no momento da ressurreição, Deus vai colocar como que um orvalho de vida sobre a terra. Ou seja, imagine assim uma neblinazinha, uma garoinha que venha de Deus sobre a terra, e a terra vai devolver os seus mortos. Que bonito, né? Você já tinha entendido bem esse versículo aqui? Olha só, o orvalho de vida, quer dizer, Deus vai trazer à vida todos os que já morreram, os que ainda vão morrer, um dia vão ressuscitar. Por quê? Porque o orvalho de Deus, ou seja, a vida que Deus dá, vai estar como que regando a terra. E não importa, pode não existir mais nem cinza da pessoa. Aonde tiver sido colocado o corpo daquela pessoa quando ele morreu, o corpo vai se formar de novo.
através do poder de Deus, do orvalho de vida que Deus vai derramar sobre a terra, e aquela pessoa vai sair de dentro da terra ressuscitada. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, aqui Isaías estava falando que a ressurreição existe, né, que vai acontecer, e a terra dará à luz os seus mortos. Ou seja, todos que já morreram um dia vão ressuscitar. Nós só precisamos entender os momentos certos dessa ressurreição. Porque vai ter dois momentos de ressurreição. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos condenados. Então nós precisamos fazer essa separação aqui para entender. Mas todos, salvos ou não salvos, um dia vão ressuscitar e vão assumir a sua forma física novamente, o seu corpo que tinha aqui nessa vida, e vão se apresentar diante de Deus. Então todos, não importa com que idade morreu, do que morreu. Tem gente que morreu infelizmente em tragédias, queimado, né? Outros foram comidos por animais no mar, no oceano. Lá no Apocalipse fala que o mar também vai devolver os seus mortos. Então não importa a forma que a pessoa morreu, no momento exato em que Deus der a ordem, a pessoa vai ressuscitar, vai assumir novamente o seu corpo e vai voltar à vida. E nós temos que entender o que é essa ressurreição. Veja só, a ressurreição é para nunca mais morrer. Então, só Jesus ressuscitou até agora. Já falei isso aqui outras vezes, mas vou repetir. Então você pode dizer assim: não, pastora, mas no Velho Testamento e também no Novo Testamento tem casos de pessoas que tinham morrido e Deus devolveu a vida. Justamente, Deus devolveu a vida, mas a pessoa não ressuscitou. Tem diferença entre ressuscitar e voltar a viver. Por quê? Porque a pessoa que a Bíblia nos fala, né, teve vários casos de pessoas que voltaram à vida. Um dos mais famosos que todo mundo sabe é Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e o Senhor Jesus devolveu a vida para ele. Então a vida foi devolvida, mas ele voltou a morrer. E algum dia ele morreu de novo, porque ele não está mais aqui entre nós. Então todas aquelas pessoas que tinham morrido e Deus devolveu a vida, elas voltaram a morrer. Agora, aquele que ressuscitou é para nunca mais morrer. Então, ressurreição é para nunca mais morrer. O único até agora foi Jesus. Só Jesus, que ele é a primícia dos que dormem. O que significa isso? Ele foi o primeiro que ressuscitou. Então, só Jesus, por enquanto, ressuscitou. Mas nós temos a promessa de que todos que já morreram, um dia vão ressuscitar. Então a promessa está garantida porque Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, para nos dar vitória também sobre a morte. Só que no tempo escolhido por Deus, no momento exato que Deus programou para que isso aconteça. Então já vou estar explicando quando que isso vai acontecer. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Ressurreição é para nunca mais morrer. Então aqueles que voltaram à vida, que Deus devolveu a vida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não era ressurreição, era voltar a viver. E depois eles morreram de novo. Entendido isso, irmãos? Amém? Então eles voltaram a morrer. E só quem ressuscitou então até agora foi Jesus, porque ele nunca mais vai morrer. Ele voltou, viveu novamente, está vivo pelos séculos dos séculos e nunca mais vai morrer. E nele, então, um dia nós vamos ressuscitar também. Amém? Então, continuamos aqui. Então, ficou entendido isso aqui, que no momento da ressurreição, né, tanto de mortos quanto de não mortos, Deus vai estar devolvendo o corpo para todos aqueles que já morreram. Por quê? Porque o Espírito, o orvalho, né, o orvalho de vida que vem da parte de Deus, vai estar sendo derramado sobre a terra, e a terra vai devolver os seus mortos, ou seja, estão enterrados na terra, vão sair de dentro da terra. Entendido? Amém?
E daí no versículo 20 diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. O que esse versículo está nos dizendo? Também faz parte dessa profecia que Isaías fez aqui, né? O dirigido, é claro, pelo Espírito Santo. Mas quando diz aqui, vai, povo meu, Deus está falando aqui, por um tempo, essas coisas vão acontecer. Que coisas? Por um tempo, por causa do pecado, a morte vai estar agindo no mundo. Então, o que na profecia Isaías diz? Vai, povo meu, entra no teu quarto, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Ou seja, até que passe esse momento em que a morte ainda está agindo, né, por causa do pecado, porque a morte só veio por causa do pecado de Adão. Então, os filhos de Deus devem se esconder aonde? Aonde? No Senhor. Nós temos que nos esconder no Senhor. Ele é nosso esconderijo. Quando diz aqui, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, está dizendo, se proteja. E se proteger aonde? Só em Jesus. Não tem outro que nos protege. Amém? Então aqui a profecia está dizendo, vai ter um tempo até que chegue o momento da ressurreição. E nós estamos vivendo nesse tempo. Que tempo é esse? Onde a vida vai estar acontecendo normalmente, mas que tem pessoas que morrem. E esses que morrem então, né, como todos um dia vão morrer, como eu sempre digo para vocês, a não ser os que estiverem vivos no momento do arrebatamento, que não vão conhecer a morte então, todos esses que vão morrer vão ressuscitar. Então, quando eles ressuscitarem, passou a ira. Olha o que está escrito lá, diz indignação. O que é isso? Deus protege os seus do poder da morte. Então, enquanto nós estamos aqui nessa vida, essas coisas podem acontecer. Mas se você se esconde no Senhor, um dia você vai ressuscitar para a vida eterna. Amém? Porque tem aqueles que vão ressuscitar também, mas para condenação eterna. Mas quem se esconde em Jesus, porque a palavra do Senhor nos fala em vários versículos, que o Senhor é o nosso esconderijo, é o nosso lugar secreto, é a nossa proteção, que nós devemos estar abaixo da proteção de Deus, embaixo da sua mão protetora, estarmos no esconderijo do Altíssimo. Então, se entrar no quarto, fechar a porta atrás de si, é o quê? Fica firme no Senhor, porque um dia o Senhor vai dar vitória sobre a morte. Para todos nós, que Jesus já conquistou na cruz, mas porque ainda nós estamos nesse mundo, então estamos sujeitos a essas coisas. Mas que um dia vai chegar o momento de isso parar, né? Então, esconder-se no Senhor, se esconda no Senhor, creia no Senhor, se esconda nele, esteja sempre debaixo do esconderijo do Altíssimo, que fala lá no Salmo 91. Amém, meus irmãos? E aí no versículo 21 diz, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então a mesma coisa está falando aqui, ó, que vai chegar o dia em que o Senhor vai castigar a iniquidade dos moradores da terra. O que é isso? Aqueles que têm salvação vão ser condenados, né? Por quê? Porque Deus vai estar castigando o pecado. E a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, a morte vai ser vencida por Jesus. No Apocalipse fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Por quê? Porque tem o tempo determinado, o tempo certo para isso. Tem que acontecer várias coisas até chegar o dia da ressurreição. Mas vai chegar. Amém? E aí diz ali, ó,
A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então está falando de novo da ressurreição, ó. A terra descobrirá o sangue que embebeu, ou seja, quando a pessoa morre, então o sangue é derramado, a terra vai estar devolvendo isso que ela bebeu, né? Esse sangue, essa morte, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então agora os que estão mortos estão cobertos pela terra. No momento da ressurreição, a terra não vai mais cobrir os mortos. Entendido isso, irmãos? Amém? Então o que nós temos que entender é: a ressurreição existe, por isso nós não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo de morrer. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas aquele que tem Jesus, quando chegar o seu momento, se chegar, porque se você estiver vivo no momento do arrebatamento, como eu já falei, você não vai passar pela morte. Quem estiver vivo não vai passar pela morte. Então, se fosse agora, nesse exato momento, o arrebatamento, nenhum de nós aqui teríamos passado pela morte. Então, seríamos arrebatados, transformados, glorificados e arrebatados sem passar pela morte. Que maravilha vai ser isso, né? Mas, para aquele que já morreu e morreu salvo, não tem que se preocupar. Por quê? Porque a morte de um salvo é só um passo para a eternidade. Morre aqui, num minuto, no outro segundo, já está na glória com o Senhor. Então não tem por que se preocupar. É como passar uma porta assim rapidinho. Passou a porta, foi para casa, né? Mas aquele que não tem Jesus, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, da mesma forma, é como passar uma porta, só que daí vai passar uma porta para o castigo eterno. Aí é terrível, né? Mas, então a ressurreição existe, foi profetizado por Isaías lá no Velho Testamento, como nós lemos aqui, e também eu quero ler outro versículo para você agora, no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo falou. Então está escrito em 1 Coríntios 15, 32. 15, 32. Ficou entendida a profecia de Isaías? Amém? E o apóstolo Paulo então falou o seguinte, ó: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. O que significa isso? O contexto aqui de 1 Coríntios nos faz entender que o apóstolo Paulo aqui, ele estava combatendo pessoas que não acreditavam na ressurreição na igreja de Corinto. Então ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto, onde tinham algumas pessoas que diziam assim: morreu, acabou. Que morreu, não tem vida nem nada depois que morre. Mas Paulo, então, estava explicando para eles, ele estava dizendo assim, ó: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Então ele estava dizendo, por mais dificuldade que eu passe na vida, se não tem ressurreição, do que me vale isso? Então era melhor viver pecando, fazendo só coisa boa, porque daí morreu, acabou. Mas não, ele disse assim, ó: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele estava usando a frase que esses indivíduos da igreja de Corinto usavam para dizer: ressurreição não existe vida depois da morte. Então podemos comer e beber, aproveitar a vida, fazer tudo o que nós quisermos fazer, porque daí vamos morrer. Então eles pensavam assim, e Paulo estava dizendo: não vos enganeis. Então Paulo estava dizendo, não é assim. Vocês falam isso, mas não é assim. Porque a ressurreição existe. Ele disse: de que adianta nós passar por trabalho na vida se depois nós não vamos ter recompensa? Então era isso que ele estava dizendo. Então quando ele disse: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos,
Ele não estava afirmando que a ressurreição não existe. Tem gente que lê esse versículo aqui e diz assim: o apóstolo Paulo falou que então nós temos que comer e beber porque não existe ressurreição, amanhã nós vamos morrer, acabou. Não, ele usou a frase daqueles que diziam dessa forma. Ressurreição não existe, vida depois da morte não existe. Então vamos comer, beber, aproveitar a vida, fazer tudo o que quiser, fazer tudo o que gostar, porque depois que morrer, acabou. Mas ele estava dizendo, não é assim, a ressurreição existe. E quem eram essas pessoas? Veja só, tinham pessoas na igreja de Corinto que pensavam assim, que tinham a mesma ideia dos saduceus. Quem eram os saduceus? Você já leu na tua Bíblia, com certeza, a respeito dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus, eram uma organização que tinha dentro da crença judaica, que eles acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam. Então era outra organização. Vou dar o exemplo assim, como se fosse um partido político. Cada um defende as suas ideias. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Sabiam que depois que a pessoa morre aqui, então vai para a eternidade. E lá, então, tem a continuação do que a pessoa fez aqui. Mas os saduceus diziam que não. Por quê? Porque eles negavam a ressurreição, então eles diziam ressurreição não existe. A vida após a morte eles diziam que não existe. E a existência de espíritos e anjos eles também não acreditavam. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam em espírito e nem acreditavam em anjos. Então para eles diziam, morreu, acabou. Mas Paulo estava combatendo aqueles que na igreja de Corinto, já na igreja, tinham pensamentos parecidos com os saduceus. Então, por isso, Paulo estava dizendo, não é assim, como que pode ser assim? Não é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Depois que morre, tem vida eterna ou morte eterna sem Jesus, Então, o apóstolo Paulo aqui defendeu a ideia da ressurreição e vários outros versículos na Bíblia falam sobre isso. Se você continuar lendo ali, no versículo 35, o resto desse capítulo fala a respeito que os ressuscitados terão corpo. No versículo 50, também fala que eles vão ser transformados. Então eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas você depois pode ler todo esse capítulo na tua casa. É o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então fala a respeito da ressurreição, que a ressurreição existe. E aí então nós precisamos entender o seguinte: como que vai ser essa ressurreição? Então sabemos que ela existe, vai acontecer. Os saduceus estavam errados em dizer que não existe, porque a palavra de Deus afirma que existe. Você pode continuar lendo depois na tua casa. Mas nós temos que entender como é que vai ser. Por quê? Porque tem muitas pessoas que me perguntam sobre isso, têm dúvidas sobre isso. Pastora, aquele que morreu já, onde é que está nesse momento? Então vamos entender justamente isso. Eu vou estar dando aqui tipo um resuminho para você. Rápido, Porque é um assunto longo, mas numa pregação a gente não tem tempo para desenvolver tudo isso. Então assim, a palavra de Deus nos afirma que tem ressurreição, que vai acontecer. Mas quando que isso vai acontecer? Então ressurreição é voltar à vida para nunca mais morrer. As pessoas que morreram já, por exemplo, estamos aqui hoje vivos, graças a Deus, mas aqueles que já morreram, onde é que estão nesse exato momento? Existe vida depois da morte. Então, se existe vida depois da morte, essas pessoas que já morreram estão em algum lugar. Aonde que é? A palavra do Senhor nos fala lá em Lucas capítulo 19, a respeito da parábola
do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, mas é uma história verdadeira que Jesus contou, que o rico morreu e foi para o inferno. E o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, ou paraíso. Então imagine assim, uma pessoa que já morreu. O que acontece com ela? Se morreu salvo, nesse exato momento está no paraíso, ainda não é o céu. O céu vai ser só depois do arrebatamento da igreja. Então o paraíso é o lugar para onde vai as pessoas que morrem salvos. Quando a trombeta tocar, quando o arrebatamento acontecer, depois então vai ser para o céu. Agora é para o paraíso. Então morreu um salvo hoje, o arrebatamento ainda não aconteceu. Então para onde que vai a alma dessa pessoa? Para o paraíso. O que é o paraíso? É o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É um lugar lindo, maravilhoso, que faz parte do céu, mas que não é o céu propriamente dito. É como se fosse uma salinha privilegiada que existe na eternidade. Ou seja, é o estado intermediário. Ainda não é o céu, morreu, vai para o paraíso. Imagine um jardim lindo, é mais ou menos assim que é descrito, né? Um lugar lindo, um jardim maravilhoso, que é um lugar de paz, de alegria eterna, de presença de Deus, onde o Senhor Jesus está lá com aqueles que já morreram salvos. Então é salvação, vida eterna, mas que ainda não é o céu. Morreu um não salvo hoje. Se morre uma pessoa que não é salva, não aceitou Jesus, não quis viver para Deus, morreu. Vai para o inferno. O inferno também é essa salinha, só que daí é uma sala bem terrível, né? Que ainda não é o lago de fogo, mas que é o inferno. Como assim? Também é um lugar intermediário, onde os mortos não salvos vão para ficar esperando o momento do juízo e a condenação eterna. Então morre um não salvo hoje, vai para o inferno. Morre um salvo hoje, vai para o paraíso. Quando que esses vão ressuscitar? Tanto salvos como não salvos. Todos os salvos que estão no paraíso nesse exato momento, o momento da ressurreição para eles é o momento do arrebatamento da igreja. Quando tocar a trombeta de Deus e o Senhor Jesus estiver no ar, sobre as nuvens, esperando o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, todos aqueles que morreram salvos, então a terra vai devolver os seus corpos, vão ser feitos novamente pelo poder de Deus, mas isso é questão assim de segundos. Então a pessoa volta para o corpo que ela tinha nessa vida, recebe a glorificação e sobe ao encontro de Jesus. Então essa é a ressurreição dos salvos. Amém? Então a ressurreição para os salvos vai ser no momento do arrebatamento da igreja. E a ressurreição dos não salvos? A ressurreição dos não salvos só vai acontecer depois do milênio. Como assim? Acontece o arrebatamento, 7 anos, a igreja, os salvos, todos os que viveram para Jesus, que aceitaram a Jesus, que são salvos, vão estar por 7 anos no céu numa festa maravilhosa, que é chamada de Bodas do Cordeiro. O casamento de Jesus com a sua noiva. Quem é a noiva? A igreja, os salvos. Então, os 7 anos, nós vamos estar na glória com o Senhor, em uma festa de casamento. Que maravilha, né? 7 anos de festa de casamento. Aqui na terra, para aqueles que não foram arrebatados, vai estar acontecendo 7 anos de tribulação e grande tribulação. Então é 7 anos de muito tormento, onde muita gente vai morrer, onde o anticristo vai estar perseguindo as pessoas, matando. Então
Os que ficarem aqui vão sofrer na mão do anticristo. Eu estou resumindo, tá, irmãos? Aí termina a tribulação, o Senhor Jesus vem com aqueles que foram arrebatados, que é chamada daí a segunda vinda, porque tem o arrebatamento e a segunda vinda. Acontece daí a segunda vinda no final dos 7 anos, todos nós que formos arrebatados, estando mortos e ressuscitando, ou estando vivos ainda, tendo o corpo glorificado e subindo, todos nós vamos voltar com Jesus depois de 7 anos, quando terminar a festa de casamento, que daí é a segunda vinda de Cristo, aí ele volta aqui nessa terra, desce lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e todos os salvos junto com ele, milhões e milhões de anjos junto com ele. Então, nesse momento aí, Jesus prende o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Eles que vão inaugurar o lago de fogo, vão ser jogados vivos no lago de fogo. E depois, então, Jesus começa o milênio aqui nessa terra. O que é o milênio? É 1000 anos de paz, onde o próprio Jesus vai estar governando aqui na terra. Para mostrar que o governo que funciona é o governo de Deus. Não é governo político nenhum, não é governo do homem. Então não se apegue a homens, não se apegue a candidatos políticos, não se apegue a governo humano, se apegue a Jesus. Então por 1000 anos ele e nós, salvos, vamos estar governando o mundo aqui por 1000 anos. O diabo vai estar preso no poço do abismo, ainda não foi para o lago de fogo. Quem foi para o lago de fogo daí é o anticristo e o falso profeta. Quando terminar os 1000 anos, e é 1000 anos literal, tá? Vai acontecer 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, acontece a ressurreição de todos os não salvos. Então, os salvos serão arrebatados, ressuscitados no momento do arrebatamento. Os não salvos vão continuar no inferno, até passar todos esses 7 anos de tribulação, os 1000 anos do milênio. Daí, no final do milênio, então, eles vão ressuscitar, os não salvos, para chegarem diante de Deus no trono branco, que é o trono do juízo final. Aí lá eles vão ser julgados para serem lançados no lago de fogo. Então, da mesma forma, os salvos que já morreram, que estão no paraíso nesse momento, no momento do arrebatamento, vão chegar no céu. Os não salvos que estão no inferno nesse momento, e aqueles que ainda irão para lá, porque vão morrer sem Jesus, vão esperar todo esse tempo, passar os 7 anos da tribulação e passar o milênio, vão estar no inferno esperando o momento do juízo. Terminou os 1000 anos, eles ressuscitam, se apresentam diante de Deus com um corpo feio, que não é glorificado. O corpo de um salvo vai ser glorificado, vai ser parecido com o corpo de Jesus. O corpo do não salvo vai ser feio, vai ser deformado, porque estava corroendo lá no inferno. Então esse corpo vai ressuscitar, mas só que feio, terrível, porque perdeu a presença de Deus. Então vão se apresentar diante do trono branco, para daí serem jogados no lago de fogo. Então existem 2 momentos da ressurreição: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E se ficou dúvida, eu deixo aqui o convite. Sexta-feira, estudo bíblico, onde nós tiramos todas as dúvidas a respeito disso, né? Mas então assim, por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque tem muita gente que tem dúvida. Para onde vai a pessoa que morre? Se é salvo, vai para o paraíso, até acontecer o arrebatamento, e daí ir para o céu com Jesus. Se não é salvo, vai para o inferno, até ressuscitar depois do milênio, para ser julgado no trono branco, que é um julgamento só para não salvos, é um julgamento terrível. E depois vão para o lago de fogo, então, onde o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então as pessoas têm dúvidas sobre isso, por isso então eu quero tirar essa dúvida.
Morreu com Jesus, vida eterna. Morreu sem Jesus, condenação eterna. Não existe outro lugar, não existe purgatório. Não existe. Só existe paraíso para depois ir para o céu, é o lugar intermediário, e inferno para depois ir para o lago de fogo, que é o lugar intermediário também. Então não existe purgatório, tá, irmãos? Aquela ideia que você provavelmente tenha recebido quando você era criança, de repente dos teus pais, dos teus avós, que diziam assim, a pessoa morre, vai para o purgatório, e lá fica pagando os seus pecados até depois ir para o céu. Não existe isso. Não existe purgatório. Existe céu e lago de fogo. Entendido isso? E os lugares, então, intermediários é paraíso e inferno, onde as pessoas vão no exato momento da morte, para esperar o momento da ressurreição. Mas que a ressurreição vai acontecer, isso é certo. Então a palavra de Deus nos fala, em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 15, 55, o 54 podemos ler também, diz assim, e quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O que é isso aqui, quando o corpo mortal se revestir de incorruptibilidade? É que o salvo, então, quando for para ressuscitar, ele vai ser glorificado. Então, o corruptível, aquilo que perece, aquilo que é pecado, vai ser transformado para o incorruptível, para nunca mais pecar e nunca mais ser destruído. Então, e daí diz assim, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, Jesus venceu a morte e nos dá vitória sobre a morte também. Só que tem que ter um tempo determinado para que todas as pessoas possam cumprir a sua vida aqui na terra, e quando chegar o momento que Deus determinou da ressurreição, então acontecem essas coisas que eu falei. Que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, né? Mas que eu passei para você. E aí diz assim, no 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está dizendo aqui? A morte veio pelo pecado. E ali quando diz o aguilhão da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. O que é isso? A morte veio pelo pecado e tem força. Mas a força da morte, então está dizendo ali, e a força do pecado é a lei. Porque hoje nós não vivemos mais na lei, hoje nós vivemos na graça. O que é a graça? A graça não me dá liberdade para fazer tudo o que eu quero. A graça é que eu fui salvo, você foi salvo, sem nós merecermos, mas porque nós recebemos Jesus. Então ele nos deu um presente que nós não merecíamos, a salvação. Mas a lei condena, mas a graça salva. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que vive para Ele e não quer viver pecando, esse vai ser salvo. Então diz aqui, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ser salvos não por mérito nosso. Nós não merecemos ser salvos. Nós merecemos o inferno. Mas porque aceitamos a Jesus que morreu no nosso lugar, nós somos salvos pela graça e pela fé em Jesus. Entendido isso, irmãos? Amém? Então é só pela fé em Jesus. E não existe outro lugar. Ou a pessoa vai para o céu ou a pessoa vai para o lago de fogo. Então não tem outro lugar, né? E no versículo 58, então, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. O que ele disse aqui? Resumindo, não desanime, não desista, não se entregue. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas aqui não é para sempre. O para sempre é na eternidade. Então, para nós chegarmos lá e termos vida eterna, nós temos que continuar lutando enquanto estamos aqui. E não desistir de Jesus nunca. Olha o exemplo do profeta Isaías. Isaías foi cerrado no meio, gente. Vocês imaginam a dor que esse homem sentiu? Cerrado no meio. Não fizeram anestesia no profeta Isaías para cerrar ele no meio. Não tinha anestesia. E mesmo que tivesse, eles não iam querer fazer. Porque eles estavam castigando ele, porque ele não queria desobedecer a Deus. E ele não negou. Então ele foi firme, E depois, anos mais à frente, então, chega o apóstolo Paulo e fala isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ah, pastora, mas está difícil. Seja firme. Ah, mas você não está passando pelo que eu estou passando. Não importa o que você esteja passando. A palavra diz, sedes firmes. Firme em quem? Em Jesus. Porque isso aqui tudo um dia vai acabar. Tudo isso aqui um dia vai passar. E o que você fizer aqui, a decisão que você tomar aqui nessa vida, vai definir o lugar para onde você vai na eternidade. Então, essa vida aqui é só um teste. É uma prova. Sabe, quando o aluno faz prova lá na escola para ver se vai passar de ano? É assim a nossa vida. Nós estamos em uma prova para ver se nós vamos ser aprovados ou reprovados. Aquele que desistir vai ser reprovado. Aquele que continuar firme em Jesus vai ser aprovado. Por mérito de Jesus, não por mérito nosso. Então lembre desse versículo. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso? Trabalhe para Deus. Anuncie a salvação em Jesus. Fale de Jesus. Pregue a palavra. Dê exemplo na tua vida como verdadeiro cristão. Porque não adianta só conhecer a palavra e não viver a palavra. Então você tem que conhecer a palavra, colocar em prática na tua vida. Para você ser abundante na obra do Senhor. Ou seja, você vai estar anunciando, você vai estar fazendo a obra de Deus. E daí depois de tudo isso, então, depois que você continuar firme e tudo, você vai ter recompensa. Por quê? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Jesus vê tudo que nós fazemos. Ele sabe se nós fazemos de boa vontade ou não. Ele sabe se nós fazemos as coisas para a glória dele ou para a glória nossa. Então, tudo para o Senhor, tudo no Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Amém? Então, creia nisso. Ressurreição existe. E vai chegar o momento, tanto para salvo quanto para não salvo. Mas nós queremos participar então da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição de salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição de não salvos. Se nós não morrermos e formos arrebatados enquanto ainda estivermos aqui vivos, glória a Deus, melhor ainda. Mas aquele que morrer e é salvo não precisa se preocupar, porque vai estar garantido para a ressurreição e a vida eterna com Cristo por toda a eternidade. Amém, meus amados? Ficou entendido isso? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?